conexão Leite e Derivados de hoje traz duas personagens muito importantes. O primeiro é o Laerte. Ele lidera a OnFarm, uma startup que está revolucionando a qualidade do leite no Brasil. E o outro personagem é o Ronei Volpi. Ele é uma figura emblemática da transformação que o leite está apresentando nos últimos tempos no sul do Brasil. A complexidade que é resolver ou conviver com um problema chamado mastite. Vários problemas surgem a partir da sua existência. Uma delas é que o produtor é obrigado a descartar leite. E com isso, é claro que tem impacto na sua receita no final do mês. Mas, além disso, a gente tem uma questão muito séria, que é a utilização de antibiótico no animal. Então, a gente precisa ter soluções inovadoras para combater essa questão que é histórica em termos de produção de leite no Brasil. E para ter soluções disruptivas, a gente tem que contar com a participação de pessoas que pensam fora da caixa. Hoje nós temos o prazer, o privilégio de conversar com uma startup que foi ganhadora do Ideas for Milk de 2018 e que traz a ciência brasileira aqui para dentro das propriedades. Começou na região sudeste e hoje está ganhando todo o Brasil. Eu tenho o prazer de conversar com o Laerte. Laerte, qual que é a solução que vocês trazem para o produtor de leite brasileiro? Olá, Paulo. É um prazer estar contigo aqui e com todos para compartilhar um pouquinho da nossa história. Como você mencionou, a mastite é um problema mundial. Em qualquer país, por mais desenvolvido que seja, a mastite existe. Então, a gente tem que conviver com ela e tentar minimizar ao máximo os seus prejuízos. O objetivo da OnFarm, Paulo, foi levar um laboratório para dentro da fazenda. Então, a partir de um sistema que nós construímos, o produtor consegue saber qual a bactéria, qual que é o agente que está causando a mastite em 24 horas. Isso traz para ele uma possibilidade incrível de tomar decisões diferentes da que ele vinha tomando. Eu cresci numa fazenda de leite, sempre escutei o veterinário dizer que a hora que a vaca aparecia com mastite clínica, a primeira coisa que tinha que ser feita era tratar o animal com antibiótico o mais rápido possível. E a ciência tem mostrado para a gente que isso não é bem assim, que a gente pode esperar lá 24 horas e a partir do resultado da análise ter certeza se esse animal precisa ser tratado ou não. Então, para você ter uma ideia, hoje a gente já está aí com praticamente 700... Isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Paulo. É inimaginável, né? Quer dizer que um laboratório para dentro de uma propriedade rural, e mais do que isso, fácil de ser interpretado, e mais do que isso, vocês conseguem fazer com que o produtor, ao identificar que a vaca está com problema, não entra imediatamente com o remédio. Ou seja, a gente está falando de conforto animal, né? A gente está falando aí de bem-estar animal, está falando de uma certa preocupação que vocês têm em atualizar o produtor diante de uma realidade que sempre existiu e sempre foi constante. Existe algo parecido em termos de Brasil ou vocês são inovadores nesse segmento? Ô Paulo, a tecnologia de cultura na fazenda, esse é o nome que a gente dá, isso já existe em outros lugares do mundo há vários anos. Eu acho que o grande segredo foi entender quais eram as barreiras, quais eram as dificuldades para um produtor ter um laboratório de microbiologia dentro da sua propriedade. E a partir dessas dores, dessas barreiras, que a gente construiu esse sistema. Então tem uma questão aí de hardware, tem um equipamento, um mini laboratório que a gente coloca na fazenda, sem investimento nenhum. A gente entende que para o produtor investir é sempre complicado. Tem a parte do diagnóstico, como você mencionou, tem que ser um diagnóstico de fácil interpretação, que é por meio de cores, então por meio da cor a gente consegue saber qual que é o agente. E tem um aplicativo, tem o braço digital nosso, que é o produtor gerenciar isso todo de forma digital. E à distância também a gente conseguir dar todo o suporte para ele por meio do aplicativo. Acho que isso que fez o sucesso da OnFarm, como eu mencionei, são hoje quase 700 fazendas, e que reduziram o uso de antibióticos em mastite ao redor de 40%. Então, isso realmente é um número bem significativo.
Eu acho que é importante registrar que só tem 2 anos a existência dessa startup. A Unfarm é um grande sucesso. Nós, da Embrapa, trabalhamos junto com vocês. E mais relevante de tudo é saber que o produtor, num celular, tem condições de controlar a qualidade do leite e a saúde do rebanho no que diz respeito à mastite. Queria agradecer muito a sua vinda aqui ao programa. Quem tiver interesse em conhecer, é só entrar aí na internet e procurar On-Farm, que com certeza vai saber muito mais do pouco tempo que aqui tivemos para conversar. Muito obrigado, Laerte. Um grande abraço. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. A Embrapa Gado de Leite faz mensalmente o levantamento de custo de produção. A gente chama isso de ICP Leite, Índice de Custo de Produção de Leite. E em junho, o custo de produção subiu bastante, subiu 0,75%. Parece que é pouco para um mês só. E o que mais subiu em termos de custo foi manter a qualidade do leite. Subiu 1,93%. A gente sabe qual o motivo. Os produtos sanitizantes estão caros em função do Covid. Mas também a ração subiu razoavelmente. Subiu 1,56%. Qual que é o motivo? A questão da soja. A soja ainda continua subindo. Saúde, sanidade também teve uma elevação. Mas o mais importante é a gente fazer uma comparação no semestre, que está se fechando agora. E aí a gente percebe quanto que ficou mais caro produzir leite no Brasil. 3,69%. Mais uma vez, o que mais subiu foi o grupo Qualidade do Leite, com 8,72% de elevação. E também a alimentação concentrada, com 7,9%, seguido pela mão de obra, de 4,7%. Agora, quando a gente faz uma comparação nos últimos 12 meses, a gente fica um pouco surpreso. Produzir leite no Brasil, comparado com junho do ano passado, teve uma elevação de 6,2% o custo. E a alimentação foi a parte que cresceu mais, com 14,7%, seguido da qualidade do leite, 12,9%. Outros itens acabaram tendo até queda de preço, como é o caso de energia e combustível. Mas fica aí um alerta: os custos de produzir leite no Brasil estão crescendo, e crescendo mais do que a inflação junto ao consumidor. O ICP Leite está crescendo mais do que o índice de custo de vida. Eu tenho hoje o prazer de estar recebendo um personagem muito importante no que diz respeito à história do leite do Brasil. Ele é do Sul, mas eu não vou falar quem é ele. Nós vamos descobrir ao longo do programa. E aí eu queria te agradecer, Ronei, de você estar aqui conosco, Ronei Volpe, e eu pergunto para você, quem que é o Ronei Volpe? Olá, Paulo, olá, ouvintes. Quem é o Ronei Volpe? É um médico veterinário e produtor de leite. Médico veterinário formado na Universidade Federal de Santa Maria há os longos 47 anos atrás. Filho de operários, sou natural de Passo Fundo, de família pobre, que conseguiu me dar valores e educação, formação. Minha vida profissional inteira está no Paraná. Eu, logo que formado, vim para o Paraná e minha vida profissional está baseada praticamente em 3 grandes áreas. A primeira, em sanitarismo. Eu fui por muitos anos componente do Sistema Estadual de Defesa Sanitária Animal. Participei de todas as funções dentro da defesa animal e, de certa forma, participo até hoje, porque hoje eu sou diretor executivo do Fundepec, que é um fundo sanitário emergencial que tem recursos financeiros para cobrir eventuais emergências sanitárias. Isso é estado na Federação da Agricultura do Paraná, onde que eu sou presidente da Comissão de Leite já desde a década de 90 e diretor executivo, então, desse PEC. A segunda grande atividade que tive profissionalmente foi a formação profissional, na qualificação de pessoas. Por 18 anos eu fui superintendente do Senar no Paraná e
tive a oportunidade de desenvolver, então, inúmeros programas de apoio ao desenvolvimento agropecuário do Estado e também do Brasil, com programas que, gerados no Paraná, foram adotados pelo Brasil inteiro. E a terceira, e talvez a mais interessante nesse momento, é a atividade leiteira. No início dos anos 90, depois de sair do Estado, eu participei da Cooperativa Vitimarsum da área de leite, onde fui gerente da área de lácteos, tanto do setor primário como do setor industrial. E foi nesse momento que despertou a minha oportunidade, a minha vontade de me tornar produtor. É importante dizer que eu sou, diferentemente de que quase todos os produtores, família urbana. Em nenhum momento a minha família teve ligação com o meio rural. É apenas eu, então, que derivei isso, e junto com a minha esposa, que também é gaúcha, também de Passo Fundo, nós criamos, então, essa pequena propriedade rural, que se chama hoje Cabanhar, e, digo de passagem, não tem nada a ver com o jogador Neymar. O nome Neymar vem de Ney do Roney e Mar da Maria Eli, que é minha esposa. E começamos nos anos 90, com apenas 15 novilhas puras, e a partir delas, então, desenvolvemos todo o nosso rebanho, que hoje representa mais de 240 animais, 120 em produção, produzindo em torno de 3.500 litros de leite por dia, numa área com 50 hectares. Ô, Ronei, eu conheço você há muito tempo e acompanho a sua trajetória. Você tem uma marca muito clara que é de liderança, né? A sua passagem pelo Senar fez com que o Paraná se tornasse referência em programas de leite. Vou ficar só no leite, que é o que eu domino. E eu já tive recentemente, inclusive, tive a oportunidade de estar com vocês lá para conhecer o que vocês estão fazendo em termos de sucessão familiar. Ou seja, vocês dão uma concepção que não é só de olhar a técnica, de olhar o animal, de olhar a propriedade, mas de olhar o homem. E isso eu acho que faz uma diferença danada em relação ao trabalho que vocês realizam e que você lidera. Eu vejo isso na relação que a gente tem com a Associação de Gado Holandês, que você também está presente no Paraná. A Associação Paranaense deve ter algo em torno de 50% dos registros que o Brasil tem em termos de gado holandês. Isso mostra o peso que o Paraná tem. E aí, quando a gente olha assim, os dados, né, o pessoal fala, poxa, produzir leite é lá no Sul. Eu já ouvi isso muito. Produzir leite tem que ser no Sul. E aí a gente começa a ver que tem alguns dados interessantes, porque tem gente que acha que o fato de ser mais frio, né, facilita a produção de leite. Muita gente associa temperatura à produção de leite. E quando você olha, por exemplo, os dados, se você não tomar cuidado, você acredita nisso. Entre os 10 municípios com maior produção, com maior produtividade de leite no Brasil, estou falando município, produtividade por vaca, 7 são da região sul, 7. Quer dizer, isso dá o tamanho que vocês representam em termos de produtividade. E de produção também, porque vocês estão crescendo, já são a região mais importante do Brasil. Mas, para mim, Rony, eu que já falei muito, eu quero passar para você, eu acho que a diferença não está na temperatura, a diferença está, fundamentalmente, de fora da propriedade. Eu fico admirado com as instituições que vocês conseguem estruturar e organizar o setor produtivo. É isso que faz a grande diferença. São as instituições. E eu queria aqui tratar de algumas que você teve papel fundamental e que talvez o Brasil não conheça. Ouve falar da sigla, não sabe o que é a sigla e nem sabe quem está por trás da organização. E você é um deles. Então, eu queria um pouco começar com uma que eu acho que é modelar para o Brasil. Conselheite. O que é o Conselheite e qual o seu objetivo, quando foi criado? Paulo, você se refere bem nessa questão, as questões de raça, questões orais, assim por diante, elas são adaptáveis e têm tecnologia para produzir em qualquer parte do Brasil e qualquer parte do mundo. É uma questão de adotar as referências
práticas e tecnológicas para cada ambiente local. Eu diria o seguinte, o Sul, o que tem de diferença dos demais estados brasileiros, os 3 estados do Sul, que junto não representam mais por cento do território brasileiro, é o capital humano e o capital social, um associado ao outro. Olha aí, quanto por cento do território? 7% do território, 3 estados do Sul juntos, né? E com isso estamos chegando a produzir em torno de entre 35% e 40% do leite brasileiro hoje. E, repito, isso diz muito mais respeito ao capital humano e capital social. O Sul, praticamente todo, é baseado na pequena e média propriedade. São pouquíssimas as mega fazendas existentes no Sul. Existem, sim, em Castro e em alguns municípios do Sul também, de Santa Catarina, mas a esmagadora maioria são de pequenas e médias propriedades. No Paraná, por exemplo, mais de 80% das propriedades têm menos de 50 hectares. E esse é o diferencial, então. Nós temos associações, e você se referiu agora, então, ao Conselheite. O que é o Conselheite? Conselheite é o Conselho Paritário de Produtores e Indústrias Lácteas do Paraná. E como que foi criado o Conselheite? Em 2001, nós tivemos uma grande crise e que desembocou até em CPIs, em vários estados brasileiros, mesmo na Câmara Federal, para identificar onde estava o vilão. Onde que estava o vilão de toda essa crise. E você chegou à conclusão que não era nem indústria nem produtor que eram vilões. Nós, tanto indústria como produtores, são tomadores de preço, não formam seus preços. Raramente têm oportunidade de formar seus preços. E chegamos à conclusão também que o produtor não vivia sem indústria e nem a indústria vivia sem o produtor. Não existia indústria forte com produtor fraco, nem produtor forte com indústria fraca. E daí chegamos à conclusão de formar, então, um conselho paritário, formado, então, pelas indústrias, pelos produtores e com um ponto neutro, que é a Universidade Federal do Paraná, que criou uma metodologia científica para recolher os dados de mercado dos principais produtos lácteos, tendo também os custos de produção, tanto industriais como custos do produtor, do setor primário, e com base nessas informações científicas, que são bastante complexas, nós definimos, então, mensalmente, um valor de referência para livre negociação entre produtores e indústrias para fixar o preço do leite para aquele mês. O Conselheite começou suas atividades em janeiro de 2000. Estamos agora, então, em julho de 2020 e não foi interrompida um mês sequer as referências que o Conselheite para os produtores e para as indústrias. Com base nesse exemplo, então, pioneiro no Paraná, foram criados conselheites no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Mato Grosso do Sul, em Rondônia e, mais recentemente, em Minas Gerais. Ou seja, os principais estados brasileiros na produção de leite, hoje, essa referência de Conselheite para auxiliar a negociação entre produtores e indústrias e criar uma harmonia entre os dois segmentos. E, na verdade, também inspirou, de alguma maneira, a experiência que Goiás começou a vivenciar recentemente, né? Mas o que eu acho interessante é que essa iniciativa tem um propósito que não é de tabelar. O produtor que está nos ouvindo não pode querer a volta do tabelamento, que foi muito nefasto para o setor, mas é criar um mecanismo, um parâmetro de conversa dentro da cadeia, que é uma cadeia muito longa e que acaba sendo contraditória em termos de informações. Eu acompanho esse trabalho que é feito muito competentemente com o pessoal lá da Federal do Paraná, e é algo que precisa ser multiplicado. Volto a dizer, não para a gente falar em tabelamento, mas para ter uma referência nas discussões. Também tem um outro evento, um outro órgão que vocês criaram, olha, tudo órgão privado,
E também é muito interessante. Eu tive a oportunidade, Ronei, não sei se você lembra, há coisa de 2 anos atrás, estava começando a nova safra de governadores que tinham assumido aí os cargos, e vocês fizeram uma reunião e conseguiram levar os secretários de Agricultura, logo no começo que eles tinham assumido, os secretários da Agricultura dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Eu, como mineiro, fiquei olhando aqui e falei, meu Deus, como é que pode? O leite aqui consegue atrair, reunir e alinhar políticas de 3 estados e materializar isso com a presença dos secretários. Eu estou falando de um órgão que nós precisamos conhecer mais, porque se tem algo que vai nos possibilitar ter inserção no mercado internacional, eu acho que há órgãos como esse que você participa, ajudou a criar e participa. Olhei, eu estou falando de que órgão? Você está falando, Paulo, da Aliança Láctea Sul Brasileira. E ele, na verdade, não é nenhum órgão, ele é um fórum permanente de discussão que não tem CNPJ, não tem orçamento, não tem funcionário, não tem nada. Ele tem uma agregação de todos os segmentos da cadeia produtiva, públicos e privados, de produtores e indústrias. E foi que, a partir de uma conversa, veja bem, que nós tivemos no inteiro de uma sessão da Assembleia Geral da OIE em 2014. Naquela época, eu estava presente e participando dessa discussão. O secretário do Rio Grande do Sul da Agricultura era o Hernani Polo, que hoje é o presidente da Assembleia do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, o Ayrton Spears. No Paraná, o Norberto Ortigara, que ainda é o nosso secretário de hoje. E nessa conversa, a 4, nós conversando sobre o setor lácteo sul-brasileiro, chegamos à conclusão que nós estávamos crescendo muito, que nós precisávamos sanizar melhor, e daí inventamos, de uma hora para outra, então, essa ideia de criar a Aliança Láctea Sul Brasileira. Ela, repito, não é instituição... Como? Como, Paulo? Propósito? Nós estamos terminando o tempo. Ele tem qual propósito? O propósito é o desenvolvimento harmônico da cadeia de lácteos do sul do Brasil. A expectativa, em primeiro lugar, de abastecer com segurança e com um abastecimento tranquilo o mercado interno brasileiro e nos prepararmos para ser um player internacional com o crescimento que está havendo, e está havendo ainda, do setor lácteo no Brasil. Nós, em pouco tempo, vamos ter que participar do mercado internacional, como participamos nas cadeias de suínos, nas cadeias de bovinos, de corte, aves e outros produtos, mas ficando só na questão de proteínas animais. E para isso nós temos grandes desafios ainda a serem enfrentados, já estamos enfrentando, mas temos grandes desafios ainda, como competitividade com relação aos nossos custos de produção, a internacionalização dos critérios de qualidade, que nós temos que estar conforme com as exigências internacionais, e no pós-pandemia agora, com certeza, essas exigências, mais ações sanitárias, as certificações de meio ambiente, de bem-estar animal, vão ser mais exigentes ainda, e nós estamos estar preparados para isso. E a Aliança Láctea promove, então, essa articulação entre todos, públicos e privados, para nós avançarmos nesse sentido. No próximo dia 17 de julho, temos uma reunião virtual da nossa Aliança Láctea aqui no sul do Brasil. Ô, Ronei, você acho que vai nos inspirar muito e nos ensinar. Eu, por exemplo, falei uma bobagem danada, eu falei que é órgão. E não é órgão. Vocês montaram sempre coisas leves. Todas as estruturas que vocês montaram, Conselheite, Aliança Láctea, tudo é coisa muito leve e talvez por isso funcione com mais agilidade. Você também participa, coordenando aí os trabalhos da FAEP na parte de leite, tem o mesmo papel lá na Confederação, na CNA, que a gente admira pelo trabalho que faz, e recentemente você assumiu a presidência da nossa comissão de leite do Ministério da Agricultura, que o pessoal fala que é a mais madura, a mais sólida
que a gente tem dentre todas elas. Eu queria muito agradecer todo esse trabalho que você vem fazendo em prol do leite. Eu acho que nós, eu mineiro, nós do Brasil inteiro, temos muito a aprender com o que vocês fazem aí no Sul. Vocês sabem construir instituições leves e que entregam resultados. E eu espero que você seja muito bem sucedido nessa nova missão, nessa nova tarefa que você assumiu de estar à frente da Câmara Setorial do Leite Derivado. E eu queria dizer que você deve ter uma opção de cartão, porque você tem uma opção de órgão que você participa, ou chapéu, e cada lugar se troca de chapéu. Isso deve dar uma boa bolada no final do mês, não dá, não? Olha, Paulo, eu tenho um bom maço de cartões, sim. Comissão de Leite da Federação, vice-presidente da Paranaense do Gadez, agora presidente da Comissão de Leite da CNA, presidente da Câmara Setorial do MAPA, e fazendo um parêntese sobre a Câmara Setorial, é um grande desafio para mim, que eu preciso de todas as instituições que participam dessa Câmara Setorial, notadamente a Embrapa, para me auxiliar, porque eu me sinto pequeno para poder dar vazão a essa responsabilidade. Mas respondendo objetivamente tua pergunta, Paulo, eu não sei, eu tenho uma situação na vida em que eu consigo ser presidente, vice-presidente, coordenador de tudo o que não tem salário. Onde tem salário, eu não sou chamado. Então, o meu ganha-pão continua sendo uma pequena aposentadoria, que eu já estou com 48 anos de trabalho, e a atividade leiteira, que deixa pouco, mas deixa prazerosamente. Eu costumo falar que o leite não deixa ninguém rico, mas também não quebra ninguém. O produtor que trabalha com qualidade, que trabalha com paixão no que faz, tendo pelo menos a base de qualidade e de escala de produção, ele consegue viver relativamente bem também. Ronei, você é um grande líder, você nos brinda com toda a sua trajetória de vida, e para que a gente possa também brindar o produto que nos une, que nos fez com que a gente se conhecesse, eu queria que você pegasse o seu copo aí e, de maneira virtual, a gente encerrasse esse belíssimo programa. Você é o primeiro personagem do Sul que está aqui na Conexão Leite e Derivados. Muito obrigado pela oportunidade, Ronei. Um grande abraço a todos que nos assistiram. Paulo, agradeço demais o teu prestígio, a tua homenagem, e um brinde ao leite.